pessoas e a gente poder ver vocês na presença de Deus, adorando o nome do Senhor, nos motiva ainda mais. A Bíblia diz que a coroa dos jovens são a sua força, né? E dos anciãos são os cabelos brancos. Louvado seja Deus. Muitas estações já passaram na presença do Senhor, e isso é coisa linda de se ver. Poderiam estar lá no aconchego da casa, mas estão aqui louvando e adorando a Deus. E demais irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, que possam se sentir abençoado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Quantos ainda estão dispostos nessa noite, aleluia, a ouvir a palavra de glória Deus? A Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quem está disposto a ouvir a palavra de Deus, abra juntamente comigo no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 17, do verso 14 até o verso de número 21. O Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 17, do verso de número 14 até o verso de número 21. Eita, glória a Deus, aleluia. No nome do Senhor. Aleluia. Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo de número 17, o verso de número 14 até o verso de número 21, que diz assim a palavra de Deus: E quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas das vezes cai no fogo e cai na água, e eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-me Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio da oração e por meio do jejum. Oh, glória! Curve a tua cabeça. Aleluia! Eu quero dar continuidade na oração que já foi iniciada, pedindo uma vez mais para que o Senhor continue a manifestar a sua boa, a sua perfeita e agradável vontade, e que Ele possa continuar nos envolvendo naquilo que Ele tem para fazer nessa noite. Glória a Deus, aleluia! Em nome do Senhor, nesse exato momento, nós elevamos, Pai, uma vez mais os nossos pensamentos diante da Tua presença, pedindo, meu Deus, ao Senhor, que possa, meu Deus, abrir o nosso entendimento nessa noite, para que possamos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor almeja, Pai, para as nossas vidas nessa noite. Pai, nesse pequeno período de tempo que nós estamos aqui, possa, Pai, ficar marcado, Pai, das nossas vidas, como um tempo, ó Deus, a qual o Senhor escolheu para falar, meu Deus, ao nosso profundo, ao nosso corpo. Pai, repreenda, Senhor, toda ação do adversário, tanto, Pai, neste mundo visível, como também no mundo invisível, que venha porventura para se opor à Tua palavra e os Teus filhos, ó Deus, de receber. Em o nome de Jesus, nós oramos repreendendo e abençoando Teus filhos. Glória a Deus, aleluia! O Senhor Jesus, e você pode dizer amém.
o convite da parte de Deus, através da pessoa do pastor Renato, Eita, glória a para Deus. estar trazendo a mensagem nessa data. Eu fui orar ao Senhor, pedir a direção, pedir a inspiração, e comecei a desfolhar as páginas da Bíblia Sagrada, até que então o Senhor me prendeu neste texto, a qual nós fizemos a leitura nessa noite. Esse texto que nós fizemos a leitura nessa noite, ele é um texto bastante conhecido de toda a irmandade da amada igreja. Pode acontecer que em algum momento a qual você estava no teu devocional na sua casa, desfolhando as páginas da Bíblia Sagrada, em algum momento você já se deparou com esse texto. Ou pode acontecer também que em algum momento da tua caminhada, da tua trajetória, você já viu alguém falando a respeito deste texto. Mas a verdade que nós não podemos ocultar nessa noite é que todas as vezes que nós nos deparamos com esse texto, ele tem algo a nos ensinar a respeito da nossa vida sobre essa terra. Esse texto que nós fizemos a leitura vai contar a história de um homem, de um pai. E esse pai estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Ele estava muito preocupado, estava muito angustiado com o estado que se encontrava o seu filho. Todos nós sabemos que quando os nossos filhos estão bem, nós também estamos bem. Mas também quando os nossos filhos não estão bem, nós também sentimos as dores dos nossos filhos. E agora este pai, ele estava preocupado com o estado que se encontrava o seu filho. O seu filho estava em uma situação a qual estava correndo um sério risco. E todos nós sabemos que quando os nossos filhos estão numa situação de risco, nós fazemos o possível, fazemos aquilo que está no nosso alcance, para que os nossos filhos venham sair daquela situação e venham estar bem, para que o nosso coração venha se alegrar. Pois bem, o pai vendo a situação que o seu filho se encontra, ele resolve então ir até a presença de Jesus Cristo. E tem muitas coisas, irmãos, que nos levam a estar na presença de Jesus Cristo. Como foi dito aqui nessa noite através do presbítero Dirceu, uma das principais causas que deveria nos levar a estar na presença do Senhor é não por aquilo que Ele pode nos proporcionar, pode fazer na nossa vida, mas principalmente por aquilo que Ele é. Ele é o nosso único, exclusivo e suficiente Salvador. Mas tem mais detalhes que nos levam a estar diante da presença do Senhor. E foi a causa que este homem estava na presença de Jesus Cristo. Quem sabe ele não estava com nenhum problema no seu próprio corpo, na sua própria vida, mas o que levou ele a estar na presença de Jesus Cristo não foi buscar a presença dele somente para ele, mas tinha alguém da sua casa que estava necessitado da intervenção da parte do Senhor nosso Deus. Tem muitos motivos que levam a você a estar aqui nessa noite. Quem sabe a tua vida está uma bênção, quem sabe o teu armário está abastecido, quem sabe não tem nenhuma enfermidade sobre o teu corpo, mas quem sabe o que leva você a estar aqui nessa noite é você estar buscando por alguém da sua casa, alguém da sua família. Quem sabe o filho, quem sabe a filha, quem sabe o esposo, a esposa, quem sabe algum conhecido, algum parente próximo, algum parente longe. Mas a verdade é que todos nós se achegamos até a presença de Jesus Cristo com um propósito e com um objetivo. E esse pai, ele estava buscando não pela vida dele, mas pela vida do seu filho. A Bíblia vai nos relatar que este filho
tinha um espírito que se manifestava na vida deste jovem, e todas as vezes que esse espírito manifestava na vida desse jovem, fazia com que ele viesse cair no fogo e às vezes caía na água, fazendo então com que esse jovem estivesse correndo um risco de perder a sua própria vida, porque ele estando na água, ele poderia morrer afogado, e ele estando no fogo, ele poderia então morrer queimado. E o seu pai então fica preocupado, sabendo que o seu filho estava correndo um sério risco de perder a sua própria vida. Então o seu pai resolve tomar uma decisão, ele resolve ir até a presença de Jesus Cristo para ver se Jesus Cristo conseguia solucionar aquele problema. Haja visto, porque antes dele ir até a presença de Jesus Cristo, ele tinha ido até a presença dos discípulos de Jesus, para ver se os discípulos de Jesus conseguiam solucionar aquele problema. Mas aconteceu que os discípulos de Jesus não conseguiram solucionar o seu problema. E diz a Bíblia que neste momento aqui agora, Jesus estava ali rodeado por uma grande multidão, e no meio dessa multidão estava esse pai desesperado com a situação que se encontrava o seu filho. Quem sabe você entrou aqui nessa noite só pela misericórdia do Senhor. Quem sabe você não está preocupado especificamente com o seu filho, da mesma forma que esse homem, mas tem alguma situação na tua vida que leva você ao desespero, que leva você à preocupação, à angústia no teu coração. Mas eu quero profetizar na tua vida nesta noite, que assim como esse homem, ele conseguiu encontrar a presença de Jesus Cristo, você nessa noite, através da tua fé, através da tua atitude, há de encontrar a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo de Deus. E diz a Bíblia que esse homem estava no meio da multidão, e esse homem então ele se aproxima de Jesus Cristo, ele rompe aquela